Sejam muito bem-vindos ao podcast A Travessia. Porquê a travessia? Este nome nasce da percepção de um movimento cíclico, tanto das civilizações como dos indivíduos. Qual é este movimento cíclico? É o crescer, o desenvolver-se, amadurecer e chegar a um ponto em que se começa a decair, a degenerar. No indivíduo nós vemos isso materialmente. Ele nasce, cresce, chega a um ponto em que começa a degenerar, a envelhecer. E nas civilizações também temos visto isso. Há autores que notam essa característica cíclica das civilizações ao ponto de concluírem que toda a civilização irá inevitavelmente degenerar. Mas aqui, na travessia, nós não acreditamos que isso é inevitável. E é por isso que se chama a travessia. Então, em vez de ser um círculo inescapável, nós vamos abrir um caminho reto nos dois sentidos. Mas acabamos de chegar aqui e não vamos encher agora a nossa cabeça de conceitos complicados. O que vamos fazer neste primeiro episódio, porque vamos com muita calma, é definir os pressupostos. Porque não podemos estar a falar no vazio. Eu não posso estar-vos a comunicar ideias sem vos dar a base dessas ideias. Porque senão vocês vão entendê-las segundo o vosso conhecimento. Não é que isso esteja errado, mas pode eventualmente faltar algo no vosso conhecimento que vos vai fazer interpretar o que eu estou a dizer de forma improdutiva e muitas vezes errada. Então, vamos aos pressupostos. Primeira coisa, o homem é potencialmente livre. Porquê é que eu digo potencialmente? Porque para ser livre é preciso ser consciente. E o grau de liberdade ao qual nós temos acesso enquanto indivíduos depende muito da nossa consciência. Porque nós podemos estar a ter atitudes e comportamentos e escolhas de vida que pensamos que são escolhas livres nossas e, na verdade, elas são escolhas completamente condicionadas aos nossos medos, às nossas inseguranças, às nossas dependências emocionais. Então, daí o potencial. Como é que esse potencial se manifesta? Com consciência. Então, o primeiro pressuposto é este: o homem é potencialmente livre. Segundo, a vida humana é feita de tendências e padrões, mas também de escolhas conscientes. Então aqui estamos a aprofundar o primeiro pressuposto. E o que é isto? Existe uma esfera do ser humano que é uma automação. São padrões. Isto existe tanto ao nível material, como ao nível emocional, como ao nível psicológico. Então, por exemplo, há coisas das quais nós não estamos conscientes, nem temos de estar, porque senão nem conseguiríamos viver, não é? Por exemplo, nós não temos que estar conscientes da nossa respiração a todo momento. A respiração não é uma coisa que parte da nossa escolha, porque senão não conseguimos fazer mais nada. Tínhamos que estar sempre a tentar respirar para não morrer, não é? Então isso é uma automação do corpo, como são milhares de outros processos físicos, não é? Biológicos, fisiológicos. Da mesma maneira, ao nível emocional isso também acontece. Também temos padrões. Temos comportamentos e reações que se repetem mediante certas situações que ativam esses padrões. Estes padrões emocionais, eles são definidos na infância, a partir das nossas relações mais íntimas, dos nossos vínculos mais fortes, normalmente com os nossos pais, com os nossos cuidadores. E esses padrões têm um grande impacto na nossa vida e nas nossas decisões. Muitas vezes, e eu arrisco dizer a maior parte das vezes, nós tomamos as nossas decisões com base nesses padrões, mesmo que às vezes racionalizemos. Então, se por um lado temos estes padrões, por outro lado temos o tal potencial de liberdade, que é fazer escolhas conscientes em vez de repetir padrões. Então aqui a consciência, ou seja, o conhecimento
sobre esses padrões, o conhecimento da realidade, vai nos permitir fazer escolhas diferentes que rompem os padrões. Então temos esta dualidade em que, por um lado, muitas vezes agimos automaticamente, mas por outro lado, podemos conhecer esses mecanismos e quebrá-los, fazer diferente. Então, recapitulando, primeiro pressuposto, o homem é potencialmente livre. Segundo pressuposto, a vida humana é feita de padrões, tendências, mas também de escolhas conscientes. Terceiro pressuposto, e talvez o mais importante, é que o bem e o mal não são conceitos subjetivos. O bem e o mal existem. São conceitos concretos. Muitas vezes as pessoas que sofrem muito têm tendência a deixar de acreditar em Deus ou a deixar de acreditar que Deus é bom, porque assumem que se Deus fosse bom e se Deus existisse, o mal não existiria. E isso é um pensamento que tem uma certa lógica, não é? Se Deus é bom, porque é que Ele permite tanto mal? E a resposta está nos nossos primeiros pressupostos. Deus é bom, mas Ele também nos quer livres. Não dá para sermos livres se as nossas escolhas estiverem totalmente condicionadas. Então é assim, se nós só pudéssemos fazer o bem, isso não seria uma escolha livre, seríamos robôs. Deus quer a nossa vontade adequada à dele. Deus é bom, Deus quer que sejamos bons, portanto nós devemos querer ser bons. E para nós querermos ser bons, tem que existir a possibilidade de sermos maus. Estão a entender? Então, o indivíduo deve amadurecer no seu discernimento do que é o bem e do que é o mal. Ou seja, o que é subjetivo não é o bem e o mal em si, mas sim a capacidade do indivíduo concreto discernir entre eles os dois. Pensem nisto, o bem e o mal só são conceitos relativos, subjetivos ou vazios de concretude para psicopatas. Estão a entender? Os psicopatas realmente não têm acesso à percepção do bem e do mal como conceitos concretos. O bem e o mal não podem ser vistos como relativos. Nós não podemos dizer assim, na religião islâmica as mulheres são completamente submissas de uma maneira bárbara e nós ocidentais olhamos para isso e dizemos que isso é mau em comparação com a nossa cultura, não é? Que libertou as mulheres dessa subjugação, mas muita gente, especialmente do lado revolucionário, progressista, também diz que nós não podemos dizer que isso é mau porque é a cultura deles e para eles é um bem. Mas aqui a questão é, o discernimento deles sobre o que é o bem não está maduro. Porque senão nós temos que aceitar que na nossa cultura possa haver esse retrocesso. Se o bem e o mal são relativos, a cultura é só uma questão de poder. É só uma questão de quem é que manda e quem é que faz as regras, quem é que faz as tendências. E a travessia não é assim. A travessia é, existe uma base, existe um início de caminho e existe um destino. E o destino é, sim, o bem universal, o bem absoluto. A primeira provocação que eu vos vou deixar é o que é o bem. Reflitam. Procurem pessoas que falaram sobre isso, que escreveram sobre isso, fora dos círculos atuais da intelectualidade, da academia. A produção intelectual hoje deixa muito a desejar. E eu não recomendo que comecem por ela. Comecem pelos clássicos. Comecem pelas obras que sobreviveram milhares de anos. Comecem pelos gregos, comecem pela Bíblia, comecem pelas palavras de Jesus. Estudem, por exemplo, a filosofia cristã, que é uma gema, é um tesouro escondido. Foi completamente excluído da nossa cultura mainstream.
Mas vamos ter tempo de olhar para essas coisas todas durante esta travessia. Então, recapitulando, o homem é potencialmente livre. A vida humana é feita de padrões e tendências, mas também de escolhas conscientes. E o bem e o mal não são conceitos subjetivos. São conceitos concretos que nós devemos conhecer. Nós devemos fazer das nossas vidas uma jornada em direção ao bem. E para fazer isso temos que o procurar, temos que o pedir. Pede e receberás. Foi isso que Deus disse. Reflitam sobre estas ideias. Deixem as vossas questões, comentários. Reflexões. Eu não quero que isto seja um monólogo. Quero que seja um trabalho em conjunto. Portanto, esta é a mensagem de hoje. É o desafio de hoje. E voltaremos a falar em breve. Fiquem com Deus.